Deus, é uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração. Eu quero compartilhar. Muito feliz em ver pessoas amadas, né? Nosso querido irmão Elvis, né? Grande servo de Deus. Nosso irmão Gilmar. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente hoje. Deus abençoe poderosamente. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Você que está aí com o seu celular, com a Bíblia digital ou com o seu exemplar bíblico, abra comigo. Se você tiver encontrado, diga bem forte: eu vou morar no céu. Quem vai morar no céu aí? Glória a Deus. Hoje tem um fundo musical diferente aí, né? É uma marcha. Aí de repente você ficar com vontade de marchar, fica de pé e começa a marchar no espírito, meu irmão. Aproveita aí o fundo musical hoje aí, privilegiado. Diz assim a palavra do Senhor: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? E ele disse: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia! Então chamou Jessé a Aminadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé todos os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Faça essa pergunta: acabaram-se os jovens? Pergunte para quem está do seu lado, bem forte. Olhe para ele, bem dentro do olho do irmão que está do seu lado. E você vai perguntar de Deus. Ele diz: pega o chifre, porque é eu que vou te dizer quem é o escolhido. E ele chega lá na casa de Jessé. E quando ele chega na casa de Jessé, irmão Israel, ele vê um cara muito bonito, alto, muito parecido com o irmão Israel. Cara bonito, alto, bem aparentado. E quando ele olha para aquele homem, ele diz: certamente esse é o rei. Não tem como. E quando ele já vai preparando aqui o chifre aqui para derramar o óleo, certamente ele não tinha dúvidas. Deus sopra um clamor no seu ouvido, no seu coração, bem no íntimo dele. Deus diz: não faça isso, não unja esse homem, porque você está olhando apenas para a aparência dele, mas eu olho o coração. E aí de repente, diante daquela rejeição divina, começam a se passar cada filho de Jessé. Vem Aminadab, depois vem Samá, e assim por sua vez todos os 7 filhos. E todos aqueles foram rejeitados por Deus. Nenhum daqueles foi indicado por Deus. E é diante desse cenário que
Samuel vai realizar uma pergunta emblemática. Ele vai olhar para Jessé, o pai daqueles jovens, e vai perguntar: acabaram seus jovens? Que pergunta pertinente para os nossos dias, meu irmão e minha irmã. Que pergunta pontual, porque nós estamos vivendo em uma realidade muito semelhante. Me parece que nós estamos na mesma condição de Samuel, olhando para a nossa geração e fazendo essa mesma pergunta. Parece que nós estamos olhando para o nosso cenário, estamos fazendo a mesma pergunta. Porque assim como havia uma grande crise no quesito liderança naqueles tempos, nós estamos olhando para a nossa geração hoje e estamos vendo também uma crise caótica no que se diz respeito a lideranças. E quando falo de liderança, eu não estou falando apenas de liderança espiritual. Porque Saul não era apenas um líder espiritual, ele era um líder político da nação de Israel. Hoje o que se vê é professores fazendo dancinhas sensuais com os alunos. Hoje o que se vê são professores abusando das alunas. Hoje o que se vê é como lá na cidade de Itapipoca, ainda bem que aqui não, um colega meu de trabalho que já foi professor disse que uma vez ele entrou na sala de aula e o professor estava ensinando os alunos em uma escola do estado como usar drogas. Então esse é o cenário que nós estamos inseridos. Um cenário caótico, não há mais heróis, a criança ela não consegue mais olhar para as lideranças como heróis. Existe uma ausência de paternidade muito grande, porque nem mais o pai de uma criança se tornou mais uma referência para ele. Parece que até mesmo os pais têm se tornado uma grande decepção no lar. Filhos decepcionados com os seus pais, que estão escravizados no mundo das drogas e do alcoolismo, que estão destruindo as suas famílias, agredindo as suas esposas. Então há um cenário muito caótico, e isso em todas as esferas, servidorias públicas. E da mesma forma que havia uma grande carência ali, há também uma grande carência hoje. Não somente nesse cenário secular, mas também no cenário espiritual. Há uma carência de líderes nesse quesito espiritual também hoje. Infelizmente hoje também homens de Deus, pastores, homens que deveriam liderar pessoas, cuidar de vidas, também estão em uma decadência moral e espiritual terrível. E a mesma necessidade, o mesmo olhar de Deus para aquele cenário dos dias de Samuel, em que Deus está ali à procura de um jovem, é o mesmo cenário de hoje. Deus está olhando para a nossa geração, está à procura de um jovem. Glória a Deus. Está à procura de um jovem. Aleluia. Mas o interessante, irmão Douglas, que o mesmo dilema daquele tempo parece que é o dilema de hoje. Assim como Samuel se iludiu com a aparência de Eliabe, hoje as aparências estão nos enganando, estão nos iludindo. Vivemos um mundo de aparências. Vivemos um mundo de ilusões, onde as pessoas olham para a aparência de alguém e acabam se enganando. Onde parece que é mais importante prezar pela aparência do que pela essência. O que se vê hoje é um cuidado excessivo com o corpo e um desprezo no que se diz respeito ao espírito. Hoje as academias estão lotadas na primeira hora do dia, enquanto as igrejas estão lotadas somente no domingo. De manhã, de tarde e de noite você vê pessoas cuidando do seu corpo, em busca de cuidar da sua aparência, enquanto pessoas não estão cuidando do homem interior, do seu espírito. Eu quero perguntar nessa noite se porventura alguém do nosso